Boa noite a todos. Vamos dar continuidade a essa conferência. Chegamos à mensagem número 9, que tem por título O Destino do Governo Humano e a Grande Comissão. Primeiramente, nós vamos traçar a triste história da humanidade, mas que no fim é um fim glorioso. Esse fim glorioso tem a participação total, plena da igreja, como corpo de Cristo. Aleluia! E para a gente poder falar um pouco como surgiu as nações e como eles se tornaram opositoras de Deus, contra Deus. Então nós temos que ir à origem, né? Nós sabemos que a origem da queda do homem foi lá no Jardim do Éden, quando o Satanás, disfarçado de serpente, ofereceu, né, que o homem, né, mulher nesse caso, comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor tinha dito para eles não comer, claramente. E quando o Senhor fala uma palavra, é para nós obedecermos, custe o que custar. Nesse caso, né, a Eva, infelizmente, não guardou a sua posição de obediência a Deus e, enganado por serpente, tomou o fruto e comeu, e deu para o seu marido também comer. Aí foi o início da história da queda do homem. Então nós vemos que depois da descendência de Adão e Eva, eles tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim e Abel também são duas linhas diferentes, né? O Caim, depois ele então fez uma oferta a Deus, assim como Abel também fez uma oferta a Deus. Mas Deus agradou mais da oferta, Deus agradou mais do Abel e da sua oferta. Essa é a ordem que a Bíblia fala. Primeiro é a pessoa, depois sua oferta, tá bom? Então quando nós ofertamos para o Senhor, vai primeiro a nossa pessoa. Então aí nesse caso, Abel foi agradável a Deus e o Senhor aceitou a oferta dado por Abel a Deus. Nesse caso, Caim, do seu labor na terra, ele fez de tudo, suor, cansaço, fadiga, e ele pensava que com esse sacrifício todo, o fruto desse trabalho, o nosso Deus deveria se agradar. Mas, irmãos, aqui já começa um grande princípio para aprendermos. Nunca a obra é feita por nós. O homem não tem capacidade para fazer obra nenhuma. Tudo é feito por Deus. Nesse caso de Abel, ele ofereceu o quê? A gordura da sua ovelha, do animal, que é a melhor parte, né, do produto. Sabe que gordura é coisa boa, né? É a melhor coisa. Tanto é que está acumulado nos animais. Então é sobra, é aquele que está sobrando, que é muita riqueza, né? Por isso, cuidado com gordura, tá? Ô Senhor Jesus. Aí, irmãos, Deus se agradou da oferta de Abel, porque não havia nenhum trabalho assim, capacidade humana, e apenas seguiu, né, o evangelho que foi pregado pelo seu pai Adão, porque quando eles pecaram, eles então, quando Deus veio a eles estavam escondidos, e eles então estavam com vergonha de aparecer nu diante de Deus. Ora, quem é que ensinou a eles que eles estavam nus? Não é verdade? Todo o tempo estava nu, agora ficou diferente. Isso é efeito
de comer do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, né? Então eles se esconderam e Deus então, eles fizeram um aventalzinho lá, um vestido de folha de figueira para tapar sua vergonha. Mas esse não é a maneira de Deus. O que Deus fez então? Fez matar o animal, tirou a pele desse animal e com essa pele de animal vestiu o homem, né? Adão e Eva. Isso significa que para nos justificar, né, a nossa justiça vem de Cristo. E esse animal tipifica o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, nesse caso, Deus então fez essa salvação para o homem, né, matando o animal, né, e com a sua pele vestiu o homem. A pele sempre tipifica a justiça. Ó Senhor Jesus, nós não temos justiça própria. Nossa justiça como que a Bíblia diz, é o trapo de imundícia. É trapo de imundícia. Então, nós precisamos da justiça de Cristo, Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, esse evangelho foi pregado para os dois filhos. Só que Abel ouviu essa palavra e o Caim, por sua vez, não ouviu. Então, aqui nós vemos dois resultados. Um é da linha de Caim. O Caim, então, foi expulso do Jardim do Éden, teve que se virar sozinho, né, fora da presença de Deus. Ele, então, ficou com medo de viver fora da presença de Deus, e ele falou: Deus, se alguém me encontrar, vai me matar. Então, Deus deu um sinal para ele, para que ele não seja morto, né? Deus ainda teve misericórdia dele, mas a sua descendência foi totalmente uma descendência independente de Deus. Porque lá no Jardim do Éden, né, tanto Adão como Eva, eles desfrutavam de tudo que Deus dava para eles. Realmente não precisava nada. Eles têm, para matar a sua necessidade física, eles tinham as árvores frutíferas, não é? O Senhor disse: de todas as árvores aqui do jardim poderão comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles se fartavam daquilo. Aquilo lá era Deus sendo suprimento, né? Até alimentar físico para eles, né? E Deus também tinha a sua presença com eles. Então essa presença já satisfazia o homem. Amém? Eles não precisavam de outras coisas. Deus era alegria para eles. Você não está alegre aqui? Porque aqui tem presença de Deus. Não é lugar físico, não é? Mas Deus está aqui. Está no nosso espírito. E quando nós juntamos, esse ambiente está cheio da presença de Deus. Não é verdade? Então, irmãos, aí também Deus era a sua proteção. Deus guardava Deus guardava-os, né? De protegê-los e tudo, e não precisava se preocupar com nada. E olha só, vou acrescentar uma coisa, tá? E Deus, em todos os dias, na viração do dia, já ouviu esse versículo? Não? Na viração do dia, Deus ia lá visitar o homem. E quando Deus visitava o homem, ficava feliz, porque o homem está aqui, eita! E aí, irmãos, Deus não somente ficava ali calado, Deus falava com o homem. Essa palavra que Deus... Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Essa palavra que Deus falava alimentava a sua alma. Deus é completo ou não é? Deus pensou em tudo. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, infelizmente, né, o homem teve que sair do Jardim do Éden e Caim foi expulso e trilhou um caminho independente de Deus. Sua descendência teve que criar uma próprio alimento, né? Viraram criadores de gado e também perderam a presença de Deus, perderam a alegria de Deus.
então fizeram flautas, instrumentos musicais, para se alegrar um pouco, mas essa alegria dura pouco, não é? E também para se defender de outros que querem matá-los, ou até mesmo feras, né? Animais bravos e querem mordê-los e matá-los também. Então, eles tinham que fabricar armas, né? Armas para se defender. Isso no Jardim do Éden não precisava. Então eles trilharam uma linha sem Deus. Aí, mas no caso de Abel, depois teve Sete. Abel foi morto, né, pelo Caim, pela inveja, matou seu irmão, mas Deus deu outro filho para o casal, Adão e Eva, que é Sete. E o filho do Sete, quando nasceu, então a Sete lhe deu o nome de Enos. Enos significa fraco, frágil e mortal. Aí se começou a invocar o nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Aí, irmãos, vocês sabem que muita coisa rolou aí, tal, e chegando no capítulo 6, infelizmente tem que falar um pouco, é muito negativo, né? Mas aqui diz assim que como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então, os filhos do homem, filhos de Deus aqui, vocês sabem que não é exatamente como nós, filhos de Deus. Eles são criaturas feitas por Deus, criaturas criadas por Deus. E naquela época eram chamados de filhos de Deus. São anjos, na verdade, anjos. E anjos saíram do seu próprio domicílio, anjos que não respeitou, né, a sua casa, onde deve ficar. Então ele foi atrás de mulheres dos homens, e eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então isso daí houve consequências muito graves, e houve a partir daí, nasceram filhos que eram gigantes na terra. Versículo 4 diz: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, né? Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, você veja a mistura, a contaminação da raça humana com raça angelical. Deus não admite nenhuma mistura. Deus é puro. E Ele quer que nós sejamos puros. Nós que o adoramos, sejamos puros de coração. Ó Senhor Jesus. Aí Deus não quer nenhuma mistura. Por isso, Deus então chamou Noé, né? Versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Você pode dar essa virada também. Seja o Noé de hoje. Ó Senhor Jesus. Então Noé, em obediência à palavra de Deus, construiu uma arca num lugar deserto, numa montanha. Isso é motivo de muito riso. E ali, mas a Bíblia fala que Noé era apregoador da justiça. Ele não se importou com os bullying da época. Está construindo arca? Para que isso? Na montanha, aqui não chove, é deserto. Então, mas Noé é obediência à palavra do Senhor. Todo dia construindo a arca ali. Não importa o que os homens falavam com ele, ele está lá firme, né? Sabe quanto tempo levou para construir a arca? Em torno de 100 anos. Nós desistimos fácil, né?
mas Noé não desistiu. Senhor Jesus, isso, nossa fidelidade ao Senhor é extremamente importante. Vamos ser fiéis ao Senhor. Aí então, Noé, você sabe o que aconteceu, né? O dilúvio veio e matou toda a raça humana daquela época. Morreram todos ali, gigantes ali, metade homem, metade demônio, metade, sei lá, anjos caídos, monstros foram mortos também, graças ao Senhor. Mas a gente nunca sabe, porque diz que também depois, né, surgiram essas coisas, mas tudo bem, né? Então a gente vê que Noé teve 3 filhos, né? São Sem, Cão e Jafé. E dentre desses 3 filhos, o Cão, né, ele foi amaldiçoado pelo seu próprio pai, porque Cão, quando viu seu próprio pai embebedar com vinho, que ele tinha plantado uma videira e se embebedou com vinho, então expôs toda a vergonha lá, e ele estava lá expondo a nudez do seu pai para os seus irmãos. Olha nosso pai ali lá, está pelado ali, ó, que vergonha. Irmãos, nunca devemos expor vergonha dos irmãos. Amém? Senhor Jesus. Aí, os seus 2 irmãos, Sem e Jafé, eles pegaram uma coberta e andaram de ré para não ver a vergonha do pai, e cobriu a vergonha do pai. Não é legal isso? Amém? Senhor Jesus. Então, dessa descendência de Noé, um deles, né, que chama Cuxi, ele é filho, ele na verdade é filho de Cão, né? E Cuxi gerou Nimrod. Esse Nimrod, né, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Parece positivo, né? Puxa, diante do Senhor, mas é totalmente negativo. Ele parecia que estava diante do Senhor, confrontando o Senhor, né? Senhor Jesus, né? E aí no versículo 10, aí Nimrod, ele criou um princípio do reino, foi o Babel. Ele começou, ele era líder da época, todo mundo, a humanidade naquela época ainda tinha lembrança do dilúvio que matou toda a raça humana, certo? Então eles tinham medo de que isso viesse a ocorrer. Então eles tinham medo de desagradar a Deus, né? Porque eles temiam novamente o dilúvio. Mas esse Nimrod se levantou para dizer para o pessoal, para os homens ali: não precisamos ter medo de Deus, não. Nós vamos construir nosso próprio reino. Nós vamos ser independentes dele, não precisamos de Deus, não. E ali, irmãos, você vê a criação rapidamente. Aí surgiu a Torre de Babel, né? Torre de Babel, no capítulo 11, né? Vocês veem depois. Aí ele falou assim no versículo 4: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cuja tope chegue até os céus, e pasmem, tornemos célebre o nome do Senhor. É isso aí. Tornemos célebre o nosso nome. Nome de quem? Provavelmente seja o próprio Nimrod. Senhor Jesus, né? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então eles se agruparam sob liderança de Nimrod e fez essa Torre de Babel, não para adorar a Deus, mas para tornar célebres seus próprios nomes. Aí, né, apareceu esse primeiro reino, que é totalmente contrário a Deus, independente de Deus. Aí disse que eles não precisavam de Deus, né?
E no capítulo 11 ainda de Gênesis, quero chamar a atenção dos irmãos. Ali disse, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, e queimamo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, aqui a edificação deles se faziam com tijolos. E a edificação de Deus, que é genuína, a verdadeira, é uma edificação com pedras. Lembra 1 Pedro capítulo 2? Né? Ele como pedra que vive, né? E nós, as pedras que vivem. Então essa construção feita de tijolo, né? Aqui disse, é um resultado da obra humana, da capacidade humana. O que é tijolo? Tijolo é o homem do barro, né? Barro mais a palha. Então chama-se tijolo. Vocês lembram quando lá em Gênesis, o povo de Israel, Êxodo, quando o povo de Israel foi levado para o Egito por causa da fome e ficaram lá, e aí surgiu um outro faraó que não conhecia José, e ele então mandou o povo a trabalhar por ele para construir as 3 cidades celeiros. E ali, irmãos, eles usavam tijolo também. E ali chegou o momento, esse faraó era muito sagaz, muito severo, tiraram até o material para construir os tijolos, né? Por exemplo, não tinha palha, então o povo de Israel tinha que, além de produzir tijolos, tinha que buscar também matéria-prima, que era palha, né? Então, isso tipifica, irmãos, a nossa própria obra humana, é feito pelo homem. E pedra é obra de Deus. Ele é a rocha sobre a qual estamos sendo edificados. E quem vai edificar a sua igreja é a igreja, é Cristo mesmo. Senhor Jesus. Aí apareceram muitas nações independentes que não seguiam a Deus, e cada uma dessas nações estranhas tinha os seus ídolos, né? Apareceram muitos ídolos. Não quero falar muito, mas esses aparecimentos de ídolos deve haver alguma coisa a ver com o casamento dos filhos de Deus, que é os anjos caídos, com as filhas dos homens. Que deve ter, né, sei lá, porque em Êxodo, quando Moisés foi enviado pelo Senhor para falar com o faraó, libertar o povo, e ali na primeira praga, então Arão pegou a vara, todos os rios de Egito virou sangue. E aí os sábios do Egito fizeram o mesmo, mas aí a Bíblia cita. Quando a Bíblia cita, é porque é importante considerar. Diz assim, com suas ciências ocultas. Isso, na primeira praga, na segunda praga, fizeram a mesma coisa, e sempre a Bíblia diz, com suas ciências ocultas. Na terceira praga, me chamou a atenção essa frase, com suas ciências ocultas. Irmãos, é esse ocultismo. Irmãos, graças ao Senhor, estamos livres disso. Vocês estão livres, não? Tem gente que fica doente, fica desesperado e fica procurando, né? Pede a nossa oração, mas também vai para o terreiro. Que negócio é esse? Não é? Isso não vai funcionar nunca. Certo, irmãos? Nós temos que confiar no Senhor.
Ó Senhor Jesus. Então, essas ciências ocultas, essas coisas, ocultismo é terrível, né? Senhor Jesus, tá? Aí, nesse mundaréu aí de nações idólatras, Deus finalmente chamou uma pessoa. E essa pessoa, irmãos, é o Abraão. Ele habitava no Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus, uma terra cheia de idolatria, cheia de ídolos. Se não me engano, irmão Pedro falou que até o pai dele era fabricante de ídolos. Meu Deus do céu, como é que o Senhor foi escolher uma família dessa? Mas Abraão, sabe por que Abraão, qual a característica do Abraão, porque Deus se agradou dele? Porque ele creu. Ele teve fé na palavra de Deus. Oh Senhor Jesus. E ele edificou altar para invocar o nome do Senhor. E depois vamos correr para lá em Romanos capítulo 4, vou mostrar para vocês. Paulo realmente é um ótimo escritor, excelente. Ele, aqui no capítulo 4, ele descreve muito bem quem é o Abraão. Capítulo 4, versículo 3 diz, vou rapidamente, tá? Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Senhor Jesus. Aí que mais? Versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Senhor Jesus. Esses dias, irmão Pedro falou muito da fé, não é? Lembra? Que não depende de quem corre, nem de quem quer, mas de Deus ter a misericórdia. Então, a salvação não é por obras, não é quanto que você corre ou você deixa de correr, não é porque você quer agradar a Deus, não existe isso. Para você ter a salvação, basta crer, não é? Ele falou ainda da eleição e predestinação de Deus, né? Alguns tinham uma corrente que diz que predestinação é Deus, predeterminação de Deus acabou, né? Não depende do homem, né? Então, se o homem é predestinado, pronto, não precisa fazer mais nada. Se é assim, então não precisa de ter SEAP, não é? Não precisa ter PAC, para quê? Está tudo predeterminado por Deus mesmo. Amém, irmãos? Aí entra um novo elemento, que é a fé. A fé. E por meio da eleição é segundo a presciência de Deus. Deus te preconheceu lá na eternidade. Então como é que é o negócio, né? Ele está predestinado e o outro não está predestinado. Não é. Depende da sua fé. Se você crê nele, você está predestinado. Não está? Predestinado para a filiação, para se tornar filhos maduros. Por isso que eu digo, irmãos, tudo é pela fé. Então, nós devemos sair e pregar o evangelho, adoidado. Quanto mais almas conquistarmos, melhor. Porque mais cedo ele vai conhecer que ele foi predestinado. E mais cedo ele vai ser salvo, mais cedo ele vai poder se tornar um filho maduro. Senhor Jesus, graças ao Senhor. E aí, também no capítulo 4, versículo 17, por Pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos
Rapaz, a sua fé é poderosa. Deus pode revivificar o morto por causa da oração. E chama à existência as coisas que não existem. Isso é fé. Não tem nada, mas de repente, pela fé, Deus faz existir as coisas que não existem. Graças ao Senhor. Aleluia. Então, isso aí é muito importante. E depois nós vemos que aí, então Deus queria que através de Abraão tivesse uma descendência, tal como as estrelas do céu, tal como a areia da praia do mar. É muita coisa, não é? Você consegue contar as estrelas? Você consegue contar as estrelas? É a mesma pergunta que Deus fez com Abraão. Você consegue contar as estrelas? Assim será a sua descendência. Uma descendência celestial, a qual somos nós. E a outras, como a areia da praia do mar, se refere ao povo de Israel. Então, Deus esperava de Abraão um povo totalmente dele. Senhor Jesus, porque Deus perdeu, não tinha nenhuma nação na terra que buscasse a Deus. Veja que situação triste, veja, né? Esse cenário triste. Deus, Criador do homem, no fim não ficou com nada. Por isso ele chamou Abraão. Aí de Abraão veio o seu filho Isaac, de Isaac gerou Jacó, e Jacó teve 12 filhos, 12 patriarcas. Então dele surgiu uma grande nação, que chama-se Israel. Ó Senhor Jesus, Deus ficou contente, né? Mas Israel foi lá para Egito, debaixo do domínio de Faraó e tal. Eles passaram lá 400 anos no Egito, e Deus não queria que eles ficassem no Egito para sempre. Aí então o Senhor fala assim: do Egito chamei meu filho. Então, no tempo determinado, Deus fez grandes obras, não é? Desbaratou Faraó, enviando Moisés e Arão para isso. E depois que saiu do Egito, o exército de Faraó ainda corria atrás deles para trazê-los de volta ao Egito. Mas o Senhor fez grande proeza no Mar Vermelho. O povo cruzou a seco, e o exército de Faraó, nós também podemos. E entrou no mar fechou, morreu todos, cavalo, cavaleiro, carroça, tudo foi afogado. Senhor Jesus! Aí Senhor Jesus, e Deus então trouxe eles para deserto, e no deserto Deus falou a eles. Agora Deus dizia: essa é a grande oportunidade que eu tenho para abrir meu coração para este povo, né? Vamos ver Êxodo 19. Vamos lá, Êxodo 19. Capítulo 19, versículo 4, assim: tendes visto, ó, o Senhor falando para o povo de Israel, lá no monte Sinai, onde está Moisés: tendes visto o que fiz aos egípcios, grandes façanhas Deus fez contra os egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Puxa, que palavra amorosa, né? Romântica. Deus diz assim: vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, a Ele, Senhor Jesus. Aí Ele diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, essa minha voz é a palavra do Senhor, palavra profética.
Aleluia. Então sereis, não, e guardardes a minha aliança, que é ouvir a palavra do Senhor e praticá-la. E então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Quando Deus escolheu um povo, e que nesta terra, então essa terra é do Senhor. Significa que Deus tem um reino que o representa aqui na terra. Deus tem uma representatividade na terra. E esse povo de Israel foi escolhida por Deus para ser um tipo de representante de Deus aqui na terra. Representante do reino de Deus aqui na terra. Por isso que quando o Senhor viu isso, o Senhor disse: toda a terra é minha, porque eu tenho um reino aqui na terra. Não é maravilhoso, irmãos? Aí, irmãos, vocês sabem que o povo de Israel, muitos altos e baixos, né? Mais baixos do que alto, ofenderam a Deus. E mesmo, irmãos, vários reis passaram, né, em Israel, reino de Judá, reino de Israel, todos os reis ali, irmãos, exceto alguns, muito pouquinhos, mas todos, né, mantiveram ídolos, né? Ídolos do alto, não sei o que e tal. Irmãos, isso desagradou a Deus muitíssimo. Esse representante do reino de Deus na terra, envolvido com ídolos, não é? Então, no fim, sabe o que aconteceu? O reino do norte de Israel foi levado cativo e espalhado nas regiões da Síria. E eles tomaram, o rei da Síria, tomaram moradores de lá, não sei aonde que é, acho que na região da Mesopotâmia, para morar no lugar deles aqui em Israel. Por isso, o exemplo, Samaria. Por que judeus não gostam de samaritanos? Desprezam os samaritanos. Porque samaritanos é justamente o produto disso, que o povo de Israel foi lá no exílio e tal, né? E outros povos vieram para habitar em Samaria. Então, eles não são 100% judeus, eles não são puro sangue judeus. Então, era desprezado pelos judeus. Entenderam agora? Então, mas o próprio reino de Judá também não é lá essas coisas, porque foi levado em cativeiro para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Aí Deus perdeu esse reino de Deus aqui na terra, perdeu a sua representatividade. E agora, irmãos, meus irmãos, não é? Então é tão sério, irmãos, que vamos ver em segundo Crônicas, lá no último capítulo, acho que é 36, 36, ele diz assim, versículo 23, ali então o Senhor levanta um rei, chamado rei Ciro, um rei gentil, para então liberar o povo do cativeiro depois de 70 anos, para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, aleluia. E aí, irmãos, aqui, versículo 23 disse: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, olha queria que vocês prestassem atenção a esta expressão, Deus dos céus. Ué, Êxodo 19 não diz que toda a terra é minha? Agora, essa terra não é do Senhor mais. Que tristeza, irmãos, né? Deus dos céus. E Esdras capítulo 1, versículo 2, assim diz o Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus,
me deu todos os reinos da terra. Quando o povo de Israel foi cativado no terreno dos outros, Deus perde o seu reino aqui na terra. É terrível, não é, irmãos? Aí, irmãos, aí no capítulo 5 de Esdras, também aparece assim, versículo 11: esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Senhor dos céus e da terra, Senhor dos céus e da terra, e reedifiquemos a casa que há muitos anos fora reconstruído, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois de que nossos pais provocaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Depois, virando a página no versículo 9, outra vez aparece essa expressão, né? Para o holocausto, ao Deus dos céus. Versículo 10 também: sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus. Não é tão sério, irmãos. Aí depois veio Neemias. Neemias também, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Ó Senhor Jesus, eu quero contar uma nova notícia para você. Se é nova, não sei, mas é tremenda. Hoje na terra, Deus tem esse reino. Esse reino é a igreja, e nunca vai ser tirado. Amém? Você está nesse reino, eu estou nesse reino, todos nós estamos nesse reino. E esse reino vai durar para todos sempre. Ó Senhor Jesus, né? Então, vamos para Salmo 2. Salmo 2. Estamos chegando lá, viu? Estamos chegando lá. No Salmo 2, irmãos, aqui diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o Senhor seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, esses são as nações aqui da terra. Eles não querem mais o Senhor, eles querem viver por si mesmos. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, e eles querem romper o laço com o Senhor. Mas aqui diz em versículo 4, na verdade Deus ri deles. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Eles não sabem o que estão falando. Toda a terra é do Senhor. Ó Senhor Jesus, aí na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu mesmo, essa palavra do Senhor, Ele mesmo fala: eu porém constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Essa daqui é uma menção da ressurreição do Senhor. Claro, primeiro vem a morte, depois vem a ressurreição. Irmão Pedro disse para nós ontem que o Senhor foi aprovado por Deus. Sua morte, a sua obra aqui na terra, foi aprovado por Deus. E como prova da aprovação, Ele ressuscitou Jesus.
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse filho não é o filho unigênito, é o filho primogênito, é o filho homem, Senhor Jesus. Aí, irmãos, pede-me, eu te darei as nações por herança. Pai fala para o filho: pode me pedir o que você quer, eu te darei toda a herança da terra para você. Aleluia! Oh Senhor Jesus! Aí no versículo ele diz: dará e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Queria chamar a atenção disso, irmãos. Esse vara de ferro as regerás e as despedaçarás. Eu encontrei na Bíblia 2 versículos que falam também a mesma coisa. Vamos ver aqui, Apocalipse 2. Amém, Senhor Jesus. Apocalipse 2, 26 disse: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Amém? Não é semelhante àquele versículo lá em Salmo 2? Mas ali é para Cristo. Agora é o filho primogênito. Mas não é só ele, também é para os vencedores. Os vencedores terão cetro de ferro e vão reger sobre as nações. Amém? E a pedaços como se fosse objeto de barro. Depois, capítulo 12, versículo 5 também. Não é só Cristo, olha aqui, tem mais gente aqui, tá? Versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. É o mesmo, é a mesma frase, mesma promessa, que há de reger as nações, mas isso é feito para filho varão. E quem são os filhos varões? Quem é filho varão? É um coletivo de vencedores. Vamos ser vencedores? Aleluia! Vencedor não precisa fazer nada, porque nós não temos capacidade de fazer nada. É só crer no Senhor, porque Ele que realiza as obras por nós. Aleluia! Nós só desfrutamos. E aí, esse filho varão foi arrebatado para Deus até o seu trono. No trono, irmãos, aí é bastante singular. Somente este versículo fala que o filho varão será arrebatado para Deus até o seu trono. E quem está no trono? Pai, mas Deus Pai. Mas quem mais está lá? Deus Filho, está à direita da majestade. Agora, irmão, se juntou a ele esse filho varão no trono. Então, imagina, no trono tem Deus Pai, Deus Filho e o filho varão, os vencedores. Aí ali, irmãos, acontece um casamento, né? Entre Cristo e esses vencedores, representando a igreja. Aleluia! Eles formam um só bloco. Amém? Senhor Jesus. Então, vamos lá. Então ali, por exemplo, né? Capítulo 14 de Apocalipse, diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Versículo 4: são eles os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens
primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém? Então não é só Cristo, Cristo e os seus seguidores. Oh, Senhor Jesus, que essa noite quero impressionar vocês. Vamos virar seguidores de Cristo. Para onde Ele for, vamos atrás. Oh, Senhor, ser um com Ele. Aleluia. Nós e Ele somos um. Aí, irmãos, nós vamos então executar o juízo de Deus aqui na terra. Primeiro tem a última batalha, aqui no capítulo 16 disse: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Porque aqui no 14 disse: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigiram aos reis do mundo inteiro para o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, irmãos, é a nossa vez, juntamente com Cristo, totalmente casado com Cristo, somos um com Cristo. Vamos ajudar Cristo a derrotar exército de anticristo. E também outra parte, capítulo 14, versículo, deixa eu colocar aqui, versículo 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos. Rio de sangue, tanta gente morta, né? Até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Quem fez isso é Cristo, mas só Ele, junto com seus seguidores. Aí por último, no capítulo 19, versículo 11 diz: vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavalo se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua boca há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele, que está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Vocês viram o cavalo branco aqui, né? E aqui, o cavaleiro montado nele, sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, versículo 14: e seguiam-no os exércitos que há no céu. Você pode fazer parte desse exército. Amém? Estamos aqui nessa conferência fazer parte desse exército, e não menos que isto. Amém? Exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E aí no 19 diz assim, versículo 8 só: pois lhe foi dado vestir-se o linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Lá em Gênesis, caso de Adão e Eva, o Senhor providenciou uma veste de justiça, que tipifica que Cristo é a nossa justiça. Mas agora a segunda veste, nós é que temos que bordar, nós que temos que costurar. Então, irmãos, esse linho finíssimo são os nossos atos dos santos. Aleluia! Você vai me dizer que são atos dos santos? Ser bonzinho com os outros, não brigar com ninguém? Não é nada disso. É sair pregar evangelho. Amém? Senhor Jesus. Então, sai da sua boca 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá
com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Agora eu vou falar um pouquinho do logomarca, que está aí, não? Rafa, manda a logomarca aí, vai. Como eu estou de costas, né? Eu vou falar sem ver, tá bom? Ali, ó, aqui está na frente. Você vê nesse logomarca, ele tem um quadrado aqui no meio. Só que esse quadrado, na verdade, não é quadrado, é um cubo. Amém? Mostrar para vocês. Em Mateus capítulo 16, quando Pedro, por orientação do Pai, disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Então, ele como Cristo, ele tinha uma grande comissão para ser levado a cabo, né? E Pai lhe recomendou, Pai lhe incumbiu essa comissão. Só que Cristo não quer fazer sozinho. Ele então disse para Pedro: eu também te digo. Tá bom, você falou que eu vou ter uma comissão que Pai me deu, mas eu também te digo: edificarei a minha igreja, não é? Sobre esta rocha, que tu és Pedro, e edificarei a minha igreja sobre essa rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por enquanto, esse verbo não prevalecerão está no futuro. Mas, irmãos, queremos que um dia seja presente. Amém? Por isso vamos tratar de crescer, negar a nossa vida da alma. Não é? Tudo que o irmão Pedro mostrou para nós em Colossenses, fazer morrer a nossa natureza terrena. Amém? E assim vamos ser edificados junto com Cristo. E aí, nós sabemos que essa edificação, né, Cristo é a pedra angular. E essa pedra angular é a principal pedra. E os homens tropeçaram nele, porque não criam que ele era essa pedra angular. Mas Cristo de fato é. E é para a edificação da igreja, Cristo se pôs ele primeiro, como pedra principal. E aí nós, santos, somos edificados em cima disso. Somos edificados, mas um dia essa edificação vai ficar pronta. Você não acredita? Estou falando, vai ficar pronta. Já está ficando pronta. Já está tomando forma. Não é verdade? Vou mostrar um versículo para vocês. Em Zacarias 4, aqui, versículo 6 é muito conhecido do nosso público. Diz assim, é muito interessante todo o capítulo 4 de Zacarias, porque ele fala das duas oliveiras, vertendo óleo para uma bacia, óleo dourado, 2 bicos de ouro, não é verdade? E aí saiu 7 tubos para alimentar o candelabro. Mas não vou falar sobre isso por causa do tempo. Mas aí no capítulo 4, 6 disse: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel, ela era na época líder, representante da realeza para edificação, né? No caso dele era reconstruir o templo. Mas aqui disse: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Já começa a falar do monte, tá? Aí ele fala assim: quem és tu, grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela.
Cristo é a base, Cristo é a pedra angular, aí somos edificados sobre esse Cristo, e depois no fim, quando termina a edificação, Cristo também será a pedra de remate. Amém? Então mostra que a edificação é um cubo, né? Ele não é de dois planos, por exemplo, sistema cartesiano XY, é XY e Z. Amém? Algo levantado, erguido. Amém? E algo encabeçado também. Bom, aí nós estamos quadrados aí, né, tal. Aí vamos, esse cubo aí, irmãos, quando terminar a edificação, esse cubo é Cristo, mas não apenas Cristo. Muitos dizem que é Cristo, mas agora descobrimos pela revelação da palavra profética que é Cristo e a igreja. Essa é uma revelação nova, viu, irmãos? Acredita em mim, Senhor Jesus. Depois vamos ver Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 31. Ele fala do sonho que Nabucodonosor teve e ninguém conseguiu interpretar. Então aí lembraram de Daniel, que era interpretador de sonhos. Então Daniel foi interpretar esse sonho de Nabucodonosor. E aí Daniel começa falando assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, as pernas e os pés em parte de ferro, em parte de barro. E quando estávamos olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E então não foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Aleluia! Esse é o destino do governo humano. Virou pó. Amém? Por uma pedra. Essa pedra é Cristo e a igreja. Bateu no pé. Metade barro, metade ferro, que representa as nações contemporâneas de hoje, a qual nós convivemos com eles, governo de hoje. Mas esse governo de hoje está muito no fim de terminar. Regozijemos. Nós sofremos demais, não é verdade, com esses governos malucos aí. Mas graças ao Senhor, um dia vai terminar tudo, vai virar pó. E o que vai sobressair, irmãos, aqui disse, tal, né? E vai virar uma alta montanha. Vamos ver. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 35. 35, né? E deles não se viram mais vestígios. Agora essa continuação. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, e que encheu toda a terra.
Cristo, a igreja, vai virar uma grande montanha e encheu toda a terra. O Pedro falou de plenitude, é isso aí, irmãos. Vai preencher tudo, não vai deixar nada sem preencher. Não vai ter ausência da presença de Cristo, a igreja. A igreja é a sua plenitude. Vamos para Apocalipse. Amém. 21:10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olhe para o logo, não é parecido? Aquele cubo, né? Rolou e virou uma grande montanha, que é o triângulo, né? Ó Senhor Jesus, né? E aí, versículo 16 disse: a cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura, não é só largura, é altura também, são iguais, portanto é um cubo. Amém? Aí, irmãos, aí nós vemos aqui, capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, e brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ó Senhor Jesus, o trono de Deus está no topo. Amém? Graças ao Senhor. Então, não tenho tempo mais, falta 5 minutinhos, vamos lá para a grande comissão. Aí eu já termino rapidinho, tá bom? Tenha paciência, meus irmãos. Aí no capítulo 28 de Mateus, a grande comissão, o Senhor disse, versículo 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, nós temos toda a autoridade nos céus e na terra. Você tem medo de quê? Vamos cumprir essa comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, você não precisa ter medo, você tem a autoridade te dando respaldo. Você tem costa quente. Não tenha medo. E depois, irmãos, para concluir, vamos ver um pouco Efésios capítulo 1. Oh Senhor Jesus, só uma parte aqui, tá? O irmão Pedro falou ontem, mas é bom a gente ler novamente, mas rapidamente. 18: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Três qual aqui, né? Aí, tudo isso vai ser dado para você, se você crê. Crê ou não crê? Amém. Se nós cremos, então ele vai operar com a eficácia da força do seu poder, né? O irmão Pedro explicou muito bem, não vou entrar nesse detalhe,
Porque poder, ele realiza um trabalho, e esse trabalho é a força que faz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Está sentado. Tem medo de quê? Do seu timidez? Não precisa ter medo. Ele é com você. Apenas abra sua boca e diga: posso orar por você? Deixa ele fazer o resto, não é? Aqui diz assim: irmãos, você está na direita nos lugares celestiais, acima. Leu isso, irmãos? Está na sua Bíblia. Acima de todo principado. Não tem mais. Ele é acima deles. Eles têm autoridade. Mas o Senhor subiu acima. Não tem ninguém mais acima. Acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade e de todo domínio, acima de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Oh Senhor Jesus, que Cristo temos nós. E depois, irmãos, esse Cristo, né? Deus deu Cristo como cabeça para a igreja, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. O deu à igreja. E irmãos, nós temos um cabeça. Nós estamos encabeçados nele. Se nós continuarmos encabeçados nele, todas as coisas serão encabeçadas nele também. Mas primeiro tem que ser a igreja, né? Para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. E a igreja qual é? O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso o Senhor disse: ide, comportores, ide, seapistas, ide, comportores por hora, ide, comportores por oportunidade, ide, comportores online, né? Ide, ide. Amém. Muito obrigado.